Smile and Learn! Olá, amigos! Vocês chegaram bem a tempo! Íamos começar a aula de matemática de hoje, na qual vamos falar sobre o máximo divisor comum. Para sabermos o que são esses conceitos matemáticos, devemos primeiro lembrar o que são os múltiplos e os divisores de um número. Os múltiplos de um número são os números que obtemos quando multiplicamos esse número por outros números. Por exemplo, os múltiplos de 3 são 3, 3 vezes 1, 6, 3 vezes 2, 9, 3 vezes 3. Os divisores, por outro lado, são os números pelos quais um número pode ser dividido tendo um zero como resto. Por exemplo, os divisores do número 6 são 1, 2, 3 e 6. Na matemática, ser um divisor é exatamente o oposto de ser um múltiplo. Vejamos isso com um exemplo. Se 2 é um divisor de 10, então 10 é um múltiplo de 2. Se 3 é um divisor de 9, então 9 é um múltiplo de 3. Usamos esses conceitos matemáticos o tempo todo para resolver problemas. Eles são muito importantes. Mas, voltando à nossa aula, qual é o máximo divisor comum? O máximo divisor comum de dois números é o maior número pelo qual os dois números podem ser divididos de forma exata, ou seja, o restante de sua divisão dá zero. Para calcular o máximo divisor comum, devemos começar decompondo nosso número em fatores primos. Você se lembra o que são números primos? Exatamente! São aqueles números que só podem ser divididos por eles mesmos e pelo número 1. Decompor em fatores primos consiste em dividir um número em números primos, como por exemplo o 2, o 3, o 5, o 7 ou o 11, obtendo zero como resto. Vamos ver um exemplo. A decomposição em fatores primos de 50 começaria dividindo nosso número por 2. É um número par, e se dividirmos por 2, o resultado é 25. 25, por outro lado, é ímpar, então não podemos dividi-lo por 2. Nós podemos dividi-lo por 5, dando-nos como resultado 5. Agora eu divido este 5 novamente por 5 para obter zero como o resto da divisão. Quando chego a este ponto, escrevo 1 abaixo do último passo, já que 5 dividido por 5 é 1, e com este último cálculo terei terminado a decomposição deste número. Obtivemos a decomposição de 50 e sabemos que 50 é 2 vezes 5 vezes 5, ou seja, 2 vezes 5 elevado a 2, já que 5 vezes 5 é igual a 5 ao quadrado. Agora temos que decompor 75 em fatores primos. Quando fazemos, vemos que 75 é 3 vezes 5 vezes 5, ou seja, 3 vezes 5 elevado ao quadrado. Uma vez decompostos os dois números em fatores primos, devemos aprender a regra do máximo divisor comum. Para calcularmos o máximo divisor comum, devemos selecionar os fatores comuns elevados ao menor expoente. Em nosso caso, o único fator comum que encontramos é 5 elevado ao quadrado, ou seja, 25. Portanto, 25 é o máximo divisor comum, o que significa que é o maior número pelo qual podemos dividir 50 e 75, para que o resultado da divisão seja exato. Isso é tudo por hoje, amigos! Eu espero que seja de grande ajuda para vocês poderem resolver problemas futuros. Nos vemos na próxima aula. Até breve! Quantas coisas aprendemos em um único vídeo! Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender. Inscreva-se no canal educativo da Smile and Learn para aprender brincando e se divertindo.